Bom dia, amados. Esse é mais um Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos ler o lindo Salmo, o Salmo de número 11, onde Deus salva os retos e castiga os ímpios. O tema que hoje nós vamos abordar aqui é bem interessante, é o Deus que prova o coração dos homens, ou Deus que prova os homens. E nós vamos ver que esse Deus é justo, Ele é bom, Ele julga retamente o coração dos homens, das pessoas, e é sobre isso que nós vamos ver nessa manhã, que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Salmo de número 11, a Bíblia diz: no Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro? É uma pergunta, né? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém o ímpio, e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Como é tremendo, né, esse lindo salmo, que começa aqui falando sobre a confiança no Senhor. O salmista diz, né, Senhor, em Ti eu confio. E aí nós temos que começar pensando nisso. Será que nós confiamos em Deus? Será que nós temos um coração totalmente entregue a Deus, confiado no Senhor, um coração que crê, um coração que acredita, um coração que confia nesse Deus maravilhoso que nós servimos? Pense nisso. Não sei o que é que você está passando, o que é que você está vivendo, a dificuldade talvez que você esteja vivenciando hoje na sua vida. Só sei de uma coisa, querido, você precisa obedecer ao Senhor, seguir a palavra de Deus e principalmente confiar no Senhor. Que Deus vai cuidar de você, Deus vai te abençoar, Deus vai derramar ricas bênçãos sobre a tua vida, fazer maravilhas na tua vida se você se entregar por completo, um coração que confia no Senhor. Esse deve ser o nosso coração. Segunda coisa que destaca aqui nesse salmo é assim: o salmista diz: se os fundamentos forem destruídos, o que vai sobrar? O que vai acontecer com o justo, né? O que poderá fazer o justo? E hoje nós vemos muito isso dentro da nossa sociedade, né? Os fundamentos destruídos. O que simboliza esses fundamentos? Simboliza os valores, os princípios, né, éticos, morais, os princípios de vida, na vida das pessoas, no cotidiano, no dia a dia. Onde é que estão os princípios do teu coração, da tua vida, dessa sociedade sem Deus, né? Hoje nós vemos uma sociedade que é anti-Deus. Os princípios estão todos equivocados, todos errados, né? Hoje nós não vemos mais exaltados os valores da família, os valores da vida, né? Hoje se faz um filho, se vê um filho como um embaraço, como uma coisa horrenda na sua vida, se tira um filho através do aborto. Isso é horrendo aos olhos de Deus, isso é assassinato de um inocente, né? É só um exemplo aqui de como os fundamentos hoje estão destruídos. É claro que sempre houve isso na história da humanidade, mas hoje, mais do que nunca, milhões e milhões de crianças são assassinadas. Porque as crianças que nascem ou que estão na gestação são vistas como uma pedra de tropeço, uma coisa que vai atrapalhar a vida da pessoa, uma coisa horrenda. E não é assim que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Por mais que tenham vindo de maneira equivocada, errada, através de pecados, todo filho é herança do Senhor e pode se tornar uma grande bênção, uma grande vida, uma grande pessoa na presença de Deus. Então os valores da sociedade estão destruídos. A ética já não existe mais, né? A ética é a prática de princípios morais. A moralidade é a lei. A ética é a prática, é a conduta, é a ação dos princípios espirituais, princípios e valores
morais dentro de uma profissão, dentro da vida, dentro de todas as esferas da sociedade. Hoje os fundamentos estão trocados. Hoje o que vale é o dinheiro, é por quanto você se vende, tentar ganhar o mundo e perder a alma, né? E Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E assim muitas pessoas têm perdido a alma, vendendo os seus valores, vendendo a sua ética, vendendo os princípios de Deus, vivendo uma vida sem esperança. E aí entra o papel da igreja. A igreja é a esperança desse mundo. A igreja precisa trazer, resgatar, precisa ser um sinal do reino de Deus nessa terra. Trazer esses princípios, trazer esses valores, trazer esses fundamentos para esse mundo. Então a igreja local, a comunidade cristã local, ela precisa ser o fundamento de Deus na terra. Porque se os fundamentos forem destruídos, o que será do justo? O que será de nós? Pessoas que amamos a Deus, pessoas que têm princípios. Então precisamos resgatar esses princípios e restaurar os fundamentos que outrora e muito mais hoje estão sendo destruídos. Terceira coisa, a Bíblia diz que Deus prova os homens. Deus prova o coração do justo através das tribulações, através das tempestades, através das situações da vida, através das crises que nós passamos. De que maneira reagimos? Nós sabemos que vamos enfrentar dificuldades, lutas, tribulações, desertos por essa vida. Isso é um fato, isso é uma realidade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e com Jesus, querido, você pode vencer. Por mais que o barco da sua vida seja assolado com ondas, com tempestades, se Jesus for o comandante, estiver no barco da sua vida, comandando a sua vida, guiando o seu coração, apenas uma palavra de Jesus transformará a tempestade numa bonança, numa calmaria no seu coração e na sua alma. Deus prova o seu coração em meio à dificuldade. E pense nisso. De que maneira você tem reagido em meio à dificuldade? Como está seu coração diante da crise, diante da dificuldade? Deus está provando os justos. E a Bíblia diz aqui que Deus, a sua alma, odeia, né, a impiedade, o ímpio, o homem violento. E a esse tipo de homem, aquele que vive uma vida sem Deus, sem regras, sem a lei do Senhor, sem a vida com Deus, esse homem, essa mulher, vai sofrer laços, ou seja, embaraços na sua vida, uma vida atrapalhada, embaraçada, enroscada, toda atrapalhada. Sofrerá juízo, a Bíblia diz, de fogo e enxofre. Isso aqui é um símbolo do inferno, da condenação eterna para aqueles que vivem uma vida sem lei. Porque a Bíblia diz que no final de tudo, o inferno e os ímpios que serão julgados no trono branco serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Aqui o Salmo também simbolicamente fala isso, que o ímpio lhe aguarda o fogo e o enxofre. E também a Bíblia diz de um vento tempestuoso, ou seja, de dificuldades, de assolações, de coisas horrendas que virão sobre a vida do ímpio, nessa terra ainda, nessa vida terrena. Então, o que nós aprendemos com tudo isso? Não vale a pena viver uma vida longe de Deus, em impiedade, em pecado, em sujeira, vivendo uma vida abandonando a Deus ou virando as costas para Deus, de cara no pecado. Não faça isso, porque Deus é justo, é a quarta coisa que nós vemos. Primeiro, precisamos confiar no Senhor. Segundo, precisamos reconstruir os fundamentos que outrora foram destruídos. Terceiro, Deus prova o coração dos homens, o meu e o seu coração, o coração dos justos. E quarto, Deus é justo, pois Ele ama a justiça, Ele recompensa o bem e o mal, e Ele olha com misericórdia e graça para aqueles que são retos de coração. Lembre-se disso, Deus é justo, Deus é reto, e Ele espera que eu e você andemos em retidão de vida, em integridade de vida, em coração totalmente entregue a Ele. Porque Ele ama a justiça, Ele ama o justo, Ele cuida daqueles que caminham com Ele. E esse é o nosso desafio, que Deus abençoe o seu coração com essa palavra, que Deus derrame essa graça sobre a tua vida, do Salmo 11, da confiança no Senhor, da restauração dos fundamentos que foram destruídos. Que quando nós somos provados por Deus, nós sejamos aprovados por Ele em toda e qualquer situação. E por último, que possamos viver na justiça de Deus, para que Deus possa olhar para nós
e abençoar, derramar sobre nós a sua bênção e o seu favor. Essa é a minha oração, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.